Hoje é 31 de outubro, Halloween, mas enquanto o mundo se diverte, tem uma pergunta que poucas pessoas estão fazendo. O que de fato nós estamos celebrando hoje? Será apenas uma festa inocente ou será que existe algo mais profundo, mais escuro por trás do Halloween? A Bíblia fala de um mundo espiritual real, um mundo invisível, mas presente, e talvez sem perceber, o mundo moderno tenha tentado transformá-lo em entretenimento. Hoje nós vamos explorar o que existe por trás da cultura do Halloween. Vamos entender o que é um mundo invertido e como a psicologia, o cinema e a Bíblia conversam sobre isso. O Halloween não nasceu nos Estados Unidos. A sua origem está num festival celta chamado Samhain, a celebração que marcava o fim do verão e o início do inverno. Para os celtas, era a noite em que o véu entre os vivos e os mortos ficava mais fino. Eles acreditavam que as almas retornavam às suas casas para visitar a sua família e se aquecer no fogo da lareira. Os vivos deixavam comida nas portas, acendiam tochas e se fantasiavam para enganar os espíritos errantes. Com o tempo, essa tradição foi absorvida pela igreja medieval e se transformou na véspera do Dia de Todos os Santos, em inglês All Hallows Eve, da onde vem o nome Halloween. Mas o sentido ele continua o mesmo, a celebração da morte. Hoje, o Halloween parece inofensivo, mas no fundo ele é o eco moderno de um culto antigo aos mortos. Um culto que tentava atravessar o limite entre o natural e o sobrenatural, sem Deus no centro. Sabe o que é mais curioso? A mesma geração que tem medo de morrer faz piada com a morte uma vez por ano. Na série Stranger Things, existe uma dimensão chamada de mundo invertido, um reflexo sombrio do nosso mundo, cheio de sombras, criaturas e corrupção. Dustin, um dos personagens principais, descreve esse mundo assim: é uma dimensão fora de fase, um eco do nosso mundo, um lugar de decadência e morte que está bem ao nosso lado, mas nós não podemos ver. Essa descrição é uma metáfora perfeita para o Halloween. Sabe por quê? Nós vivemos num mundo invertido, um mundo que chama o mal de bem, a escuridão de luz e o pecado de liberdade. Enquanto a Bíblia diz que Deus é luz e nele não há trevas, a cultura moderna transforma o sombrio em divertido e o espiritual em espetáculo. Mas tem um detalhe aí: tudo que o inimigo faz é uma imitação distorcida da realidade de Deus. O Halloween é exatamente isso, uma paródia espiritual, uma tentativa de brincar com o sobrenatural sem reconhecer a autoridade do Criador. O apóstolo Paulo ele escreveu lá em Efésios 6, verso 12: a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades e forças espirituais da maldade. Quando a cultura transforma esse conflito em piada, ela enfraquece o discernimento espiritual de toda uma geração. O psicólogo e autor Skip Dane Young, no livro A Psicologia Vai ao Cinema, mostra que todo filme é o espelho psicológico da alma humana. Filmes como Psicose, O Exorcista, Cisne Negro, Taxi Driver, enfim, retratam medo, culpa e a loucura, não apenas como ficção, mas como reflexo da mente humana, tentando lidar com o mal. Por que as pessoas amam filmes de terror? Porque o medo é um dos sentimentos mais universais e o cinema oferece um espaço seguro para enfrentá-lo. Mas o problema é que na ficção o medo nunca tem redenção, o mal vence, o susto volta e o herói raramente encontra luz. É um medo sem propósito, a dor sem esperança. O Halloween é a mesma coisa. Ele oferece um tipo de catarse emocional, onde as pessoas enfrentam o medo, mas sem fé, brincam com o espiritual, mas sem o espírito. A psicologia explica o medo, mas só a fé liberta dele. Cristo não nos chamou para viver anestesiados diante do mal, mas para vencê-lo com a verdade. A escritora Ellen White escreveu o seguinte: as pessoas talvez não se ajoelhem diante de deuses pagãos, mas adoram no altar de Satanás. Ela continua dizendo que o culto aos mortos é na verdade o culto aos demônios. O espiritismo moderno, as sessões, os filmes de invocação e os jogos até inocentes são reflexos de uma geração que quer o sobrenatural sem o Deus do sobrenatural. O Halloween é a normalização do ocultismo, um convite à curiosidade espiritual sem compromisso com a verdade. E o perigo maior é que quando isso vira moda, quando crianças se vestem de morte e adultos se fantasiam de medo. O apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios 10, 20 o seguinte: as coisas que os gentios sacrificam é a demônios que sacrificam, não a Deus. O cristão precisa discernir o que está por trás das aparências. Nem tudo que é divertido é inofensível, nem tudo que é cultural é neutro. No mesmo dia em que o mundo celebra o Halloween, um homem, há mais de 500 anos atrás, fez o oposto. No dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero
pregou as 95 teses na porta da igreja de Wittenberg. Enquanto alguns exaltavam a escuridão, Lutero declarava a luz da palavra de Deus. A paz, se possível, mas a verdade a qualquer preço, ele dizia. Enquanto Halloween celebra a morte, a Reforma celebra a vida em Cristo. Enquanto o mundo se fantasia para esconder o rosto, Lutero teve coragem de mostrar o seu diante do mundo. Aqui estou eu, não posso e não quero me retratar, que Deus me ajude. Amém. Foram as palavras dele. No mesmo dia, duas realidades coexistem, as sombras e a luz. Qual delas você vai escolher? O Halloween é só um sintoma, o problema real é o mundo invertido em que nós vivemos. Um mundo onde a vaidade é virtude, o pecado é normalidade e a espiritualidade virou entretenimento. Mas o chamado de Deus é o oposto. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12, verso 2 diz isso. Cristo não nos chama para o medo, mas para uma mente renovada, não para fugir da cultura, mas para resgatar o sentido perdido dentro da cultura. Você não precisa viver com medo do Halloween, mas precisa entender o que ele representa, porque o inimigo não quer te assustar, ele quer te distrair. E o maior perigo não é o diabo vestido de monstro, mas o pecado disfarçado de normal. No hino de Lutero, Castelo Forte, tem uma estrofe que diz o seguinte: a nossa força nada faz, estamos sim perdidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Enquanto o mundo celebra o medo, nós celebramos a vitória de Cristo. Enquanto o mundo acende velas para os mortos, nós levantamos as mãos para o Deus vivo. Enquanto o mundo te oferece disfarce, se lembre, você foi chamado para viver sem máscaras. Hoje, o mundo celebra o Halloween, mas você pode celebrar essa reforma e a transformação que começa no seu coração. Porque quando Cristo entra, até o mundo invertido se endireita.